Vamos trabalhar? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3, 13 e 14. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Querido Pai, dá-nos a graça de crer na Tua palavra. E dá-nos a ousadia de pregar a Tua palavra. Livra-nos de todos os contratos humanos e de todos os tratos com a nossa própria mente. Dá-nos o privilégio de sermos dependentes do Senhor. Vivermos para a Tua glória. Custe o que custar. Não nos permitas, por misericórdia, que fiquemos paralíticos em meio às dificuldades. Capacita-nos. Conquista-nos totalmente para o Teu Filho. Invade os nossos corações com a ousadia do Teu Espírito Santo. Edifica o Teu povo, espalhado por este mundo. Dá-nos a ousadia de pregar o Teu Evangelho a todas as pessoas nesta hora crucial da história. Nós clamamos isto no nome de Jesus. Amém. Aranda e Virgo estavam casados há 18 meses. Um casamento, no mínimo, de contratos, de relacionamentos difíceis. Aranda ficou grávida, mas ela era uma iniciante profissional do direito. E ela não queria uma criança para atrapalhar a sua vida de profissional. E fez um aborto. Meses depois, Virgo soube que Aranda tinha abortado. E o casamento acabou-se. Uns 8 anos depois, Aranda conheceu Cristo. Mas ela não conseguia se perdoar. Havia uma luta muito grande. Até admito que Cristo me perdoe, mas eu não consigo me perdoar. Desde que nós começamos a tratar sobre este tema aqui, nós temos levado algumas pancadas e também temos trazido alguns alívios para algumas pessoas. Pelo menos umas 4 mulheres me procuraram, falando das suas lutas com seus abortos. Pessoas que foram impactadas pela palavra de Deus. E eu hoje gostaria de tratar um pouco mais teologicamente essa questão, porque muitos admitem que não existe este perdão para nós. Que não é bíblico se perdoar. Que nós não podemos
exercer esta posição de perdão. Mas eu acredito no meu Senhor Jesus. E sei que Ele valida o perdão quando nós somos os nossos próprios ofensores. Nós nos ferimos a nós mesmos. Em Provérbios capítulo 11, versículo 17. Provérbios capítulo 11, verso 17. Bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O homem bondoso ou o homem misericordioso, ele faz o bem a si mesmo. Mas o cruel, o perverso, a si mesmo se fere. Há muitas pessoas que ficam atreladas à culpa, para que a culpa sirva ou de álibi para o seu fracasso, ou de purgatório perpétuo para o seu sofrimento. É como se ele pudesse ser livre daquela culpa, ele poderia ser uma pessoa liberta, mas eu não posso. Eu não posso ser liberto. Eu tenho que viver debaixo desta força opressiva da culpa. O homem misericordioso, ele se perdoa. Mas o homem cruel, ele se agride. Muitas das doenças que nós temos são doenças endógenas, criadas por nós mesmos, produzidas por nós mesmos, alimentadas por nós, subvencionadas por nossos hormônios, e nós fazemos isto para nos punir da nossa culpa, dos nossos pecados, que parecem que não podem ser perdoados. Vamos ler o Salmo 103, verso 1 e 2. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. O verso 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Você presta atenção? É Ele quem perdoa. Quantas? Todas as suas iniquidades. Mas muita gente não quer ser perdoada. Ela não entende que Deus é o Deus do perdão. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus. Hebreus capítulo 12. A história de Esaú. Esaú vendeu a primogenitura por um prato de comida. Muitas vezes nós vendemos a nossa alma também por negócios que a gente faz e quer. E não, quando ele perdeu aquela primogenitura, ele ficou uma pessoa amargurada. Ele se tornou um homem amargurado. Então nós vamos ver aqui, Hebreus capítulo 12, vamos começar no versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Verso 17. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Presta atenção. Esse Esaú, depois, buscou lugar de arrependimento. Mas não foi achado esse lugar de arrependimento. Por que que não foi achado? Ainda que com lágrimas ele tivesse buscado. Se você for olhar o contexto, ele está mostrando a respeito de raiz de amargura. O que é uma raiz de amargura? É alguma coisa que aconteceu lá no passado e que ficou lá, a raizinha produzindo aquele ressentimento. Aquela coisa que vai carcomendo a pessoa. Às vezes é invisível, é insensível, mas está lá. Está no consciente, no subconsciente e no inconsciente. Algumas coisas que nem você sabe, por isso que nós cantamos Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O salmista, quando ele diz assim, olha, expurga-me daquelas coisas que me são ocultas, e da soberba guarda o teu servo, para que ela não seja minha senhora. Então eu ficarei limpo, liberto de grandes transgressões. Coisas que estão ocultas, você não sabe. Mas estão lá, como raízes de amargura. Mas Deus me perdoou, mas eu preciso viver com esta vida de miserável para tentar me punir. Se você reparar, muitas pessoas, elas não podem celebrar, elas vivem murmurando, reclamando, elas não podem se sentir bem, porque se elas se sentirem bem, parece que aquilo vai levar a uma situação, como é que aconteceu isto comigo e eu estou me sentindo bem? É muito comum na viuvez, por pessoa estar viúva, e de repente ela tem um momento de alegria, por alguma coisa que aconteceu, e depois ela diz, mas eu não posso estar alegre, meu marido morreu faz 6 meses, eu não posso estar alegre. Escuta, seu marido já morreu, está enterrado. Lá na minha terra, uma senhora, o marido morreu, e aí, na hora do enterro, ela pediu que cantasse um cântico. Eu não vou cantar o cântico não, mas o cântico todo, não vou cantar todo não, mas ela dizia assim, eu tenho paz, 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 paz no meu coração. Esse era o cântico. E aí completava com a morte do seu fulano de tal. Que às vezes o marido morrendo é uma paz. Às vezes quando a mulher morre é uma bênção. Foi-se embora. Aquele que me atazanava a cabeça. Mas às vezes a pessoa fica com culpa porque ele morreu e era aquela pessoa. Há um livro muito interessante que Quem roubou-me de mim? Do padre Fábio de Melo. E ele conta a história de uma moça que veio do Líbano, muito jovenzinha, e casou-se com um déspota. E esse homem
azucrinou a vida daquela mulher, que teve 8 filhos, 7 homens e uma mulher. E aquela mulher sofreu a vida toda. Mas no dia que aquele homem morreu, ela passou a viver uma tragédia. Porque ela não sabia como ser feliz, vivendo sempre culpada. As pessoas roubam a gente da gente, furtam, sequestram as pessoas das pessoas. E nós ficamos com culpa, e ficamos com medo de poder viver vidas mais libertas. Ficamos aí a criticar a vida dos outros, a murmurar contra isto e contra aquilo, e não pode ser feliz. Mas quando você vai estudar a personalidade de Jesus, você vai ver um homem isento de amargura, de ressentimento, de crítica. Ele só não gostava mesmo era de religioso. É uma raça que ele não tolerava. Porque é aquele que não entra e não deixa o outro entrar. Não recebe e não deixa os outros receberem. Não tem alegria e não consegue fazer com que os outros tenham a alegria do Senhor. Então, você pode reparar que isto é muito comum. Uma pessoa que diz assim, eu não consigo me perdoar. Talvez ela esteja expressando uma falta de capacidade ou uma indisposição para crer e receber o perdão concedido por Deus. Eu não consigo me perdoar significa, eu não consigo admitir que Deus me perdoe. Eu não consigo. Como é que Deus pode me perdoar? Glênio, você não sabe o que eu já fiz. Não sei e não quero saber. Mas eu quero lhe dizer o que ele já fez por você, levando todos os seus pecados lá na cruz, levando sua natureza perversa, carregando sua culpa, morrendo a sua morte e ressuscitando para lhe dar a vida dele. Quem é maior, o pecado ou a graça de Deus? Eu sei que a força da gravidade é fato e é séria. A força da gravidade puxa para baixo. Mas eu sei que o avião voa. Ele pode ser grande ou pode ser pequeno e ele voa. Por que ele voa? Porque as leis da aerodinâmica vencem as leis ou a lei da gravidade. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou ou te livrou da lei do pecado e da morte. Quem é mais forte? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. É mais forte do que a lei do pecado e da morte. É ou não é? Então, a nossa moça não conseguia se perdoar. Por que ela não conseguia se perdoar? Porque ela não conseguia ver que o perdão de Deus é maior do que o pecado dela. Que o poder de Deus para perdoar é infinitamente maior. O seu pecado é grave? É gravíssimo. Mas o poder de Deus é maior. E Deus, uma vez que Ele perdoa, Ele não lança em rosto o perdão que Ele lhe perdoou. Ele não contabiliza perdões. Ele não tem um livro, como é que chama, Joaquim? Livro que guarda esses troços, é razão ou é caixa? Diário, nem razão nem caixa, diário. Deus não tem diário para contabilizar perdão. Sabe por quê? Porque Ele lança nas profundezas do mar. E de lá Ele não garimpa. Eu nunca vi dizer que Deus estivesse garimpando pecado. E por que você não se perdoa?
Vamos ler o Salmo 130, os versos de 1 a 4. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta-me, Senhor, a minha voz. Estejam abertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Das profundezas, da fossa, lá do profundo lamaçal, lá do meio do negrume do meu pecado, lá do lugar onde ninguém pode entrar, eu clamo a ti. Eu clamei a ti, e tu enviaste o socorro, porque contigo está o perdão, para que te temam. Se Deus me perdoou, por que eu não me perdoo? Por que eu tenho que cobrar ainda umas prestações? Por quê? Será que eu quero ser mais justo do que Deus? O que está por trás? Dizemos que não conseguimos nos perdoar porque, na verdade, duvidamos do perdão de Deus para conosco. Ou não vemos a necessidade de receber o perdão de Deus, querendo fazer a tarefa por nós mesmos. Incertos quanto à solução para o nosso erro, seja ele real ou imaginário. Pressupomos uma necessidade de perdoar a nós mesmos para acabar com a culpa persistente ou suplementar o perdão insuficiente de Deus. Mas, na verdade, há circunstâncias que são impossíveis para o crente, seja ele um crente real ou um crente professo. Deixar de receber o perdão de Deus é uma coisa terrível. Mas no perdão de Deus está o meu perdão para mim. Porque no perdão de Deus, Ele me garante que não tem nenhuma conta que não possa ter sido perdoada. Domingo, daqui mais uns dias, nós vamos falar mais sobre aquela questão do pecado dos pecados. Davi cometeu 2 pecados, assim, publicamente mais sérios. O primeiro foi o adultério com Berseba e a morte do seu marido, o assassinato do seu marido, Urias. Quando Natã o avisou de que ele tinha cometido aquele pecado, ele disse: pequei contra o Senhor. Aí Natã disse: também o Senhor te perdoou. Mas ele cometeu um outro pecado. E o outro pecado foi quando ele contou o exército dele. Ele chamou o general Joabe e disse para ele assim: eu quero que você conte quantos soldados eu posso contar. Com quantos soldados eu posso contar? Conte. Joabe disse: Davi, não é boa a sua intenção. Você não tem vencido com a mão de Deus? E aí prevaleceu o pensamento do rei e Joabe teve que ir contar o exército. E chegou dizendo que havia 1.570.000 soldados que puxavam a espada. Naquele momento, veio a palavra do Senhor a Davi, dizendo que ele havia pecado. Mas que pecado é este? Contar soldado é pecado? Muito mais grave do que adulterar e matar. Foi isso que ele disse. Muito grande é o meu pecado. Sabe por quê?
Porque esse pecado é da autoconfiança. O outro foi uma transgressão. E segundo Jesus, pecado é não crer nele. Quando eu não creio, eu estou cometendo o pecado mais sério do mundo. Aqui nós vemos, irmãos, que quando você não crê no perdão de Deus, e você tem que procurar arranjar um perdão para você na base de um sentimento, você está negando que Deus lhe perdoou totalmente. Que Ele não se lembra mais dos seus pecados. E Cristo satisfez, e só Cristo pode satisfazer o meu pecado. Satisfazer a justiça de Deus em favor do meu pecado. Só Cristo. Ninguém pode. Nem a sua cara de autocomiseração, nem as suas lágrimas podem fazer mais efeito do que a sua fé, crendo na suficiência de Cristo para isentar o seu pecado. Uma pessoa que diz, eu não consigo me perdoar, talvez não consiga ver, ou não esteja disposta a reconhecer a profundidade da sua depravação. Esse é um dos problemas mais terríveis do ser humano. Nós não cremos que somos tão maus assim. Sabe, meu amado, a gente acha que é mal, mas não é que seja tão mal assim. Eu sou ruim, mas tem pessoas pior do que eu. Não tem ninguém nessa sala pior do que você. E eu. Nós somos os piores. Se você acha que não é, aí está o problema. Porque você acha que o que você cometeu quem sabe? Com certa frequência, a expressão eu não consigo me perdoar significa eu ainda não consigo acreditar que eu fui capaz de fazer isso. Como é que eu fui fazer? Eu não imaginava que eu seria capaz de fazer um negócio desse. Ao contrário do que alguns conselheiros ensinam, aqui está um problema não de baixa estima, mas de uma estima exagerada de si mesmo. A falta de capacidade para perdoar a si mesmo expressa um problema básico de justiça própria e de falta de conhecimento verdadeiro de quem você é. Uma vez eu li uma expressão, para mim foi muito boa, de um homem que eu gosto muito, que é Brennan Manning. Quando ele estava conversando com Deus, e o Senhor ele disse, Senhor, mas eu tenho fracassado tantas vezes. E o Senhor falou para ele, eu esperava que você fracassasse mais. Você ainda tem justiça própria, que está querendo ser aceito pelas suas qualidades. Mas você foi aceito pela graça do meu filho. E ela é suficiente. A pessoa que diz, eu não consigo me perdoar, talvez esteja expressando o seu desapontamento por deixar de concretizar um desejo muito especial. Em essência, esta pessoa diz, eu tive a oportunidade de conseguir algo que realmente eu queria e joguei fora. Aquela criança que eu gerei, eu matei.
Eu não consigo me perdoar. O desejo que está dominando pode variar. Eu quero, por exemplo, uma pessoa diz assim, eu quero ficar rico, eu quero me casar, eu quero receber a aprovação do meu chefe, eu quero ser respeitado por meus filhos, eu quero ver meu pai encontrando a salvação em Cristo antes de eu morrer, mas em algum momento, pelo meu pecado, real ou suposto, eu lancei tudo pelos ares. Perdi meu dinheiro com mau investimento. Coloquei meu namorado ou minha noiva ou em potencial em uma situação embaraçosa e acabou o casamento. Eu fiquei gelado no quarto do hospital ao falar com meu pai sobre Cristo e meu pai morreu. E agora não posso me perdoar por ter desperdiçado essa oportunidade que eu tanto havia desejado. Eu tinha a felicidade nas palmas das minhas mãos, mas deixei escapar. Essa pessoa age como se ela pudesse controlar o mundo e ter a garantia de conseguir o que quer. Quando os seus desejos não se concretizam, a reação é recriminar a si mesmo e perseguir-se como se estivesse se auto-martirizando. Uma vez eu conversei com o pastor Abuchaim, com uma senhora lá no Rio Paraná. Ela estava atravessando o rio com um barco e 6 crianças dentro do barco. Os maiores, os menores. E na hora que encostar, o barco deu uma torcida e um menino dela caiu. E ela conseguiu segurar na camisa assim. E ele escapuliu. E faziam 6 anos. E ela vivia nessa culpa dizendo, porque eu não segurei assim, mas segurei assim. Era o dedo dela que era a culpa. Não era a falibilidade e a finitude humana. Eu não sou Deus. Como é que pode ter acontecido comigo? Não me perdoo. Só que o Senhor já lhe perdoou. Pela sua fraqueza, pela sua incapacidade, pela sua humanidade. Cristo tomou tudo. Uma pessoa que diz, eu não consigo me perdoar, talvez esteja tentando estabelecer seu perdão pessoal de justiça. Vamos ler Jó 35, 2. Jó 35, 2. Achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? É justo dizer que a sua justiça é maior do que a de Deus? Hein, Ana Silvia? Estava querendo dormir, mas acordou, né? Você acha que é maior a sua justiça do que a de Deus? De jeito nenhum. Mas por que Deus me perdoou e eu não consigo viver uma vida sem culpa? Por que eu tenho que ficar escarafunchando o meu passado e cavucando e vendo se ainda restam alguns pedaços daquela lembrança? Chegou-me outro dia uma pessoa dizendo assim, Glênio, o que você acha de fazer uma regressão? Digo, para onde? Eu tenho uns negócios aí que estão me fazendo muito mal e alguém me sugeriu que eu podia fazer uma viagem de regressão. Eu digo, para encontrar a sujeira, é melhor ir para frente. Paulo diz assim, esquecido das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A viagem é para frente, não é para trás. Esses negócios aí estão sombras e vão virar assombração.
Eles ficam aí penetrando na mente como coisa. Eu conheço essa história. Mas agora o Senhor disse: filho, para de você ficar cavucando. Esse lugar já foi tratado com o sangue do Cordeiro. Não fique aí procurando coisa que eu já tratei. Você foi perdoado. E você pode viver na dimensão do perdão de Deus. Mas eu digo assim: até quando, Senhor? Até quando? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Eu sou um coitado que vivo aqui nessa situação e o Senhor não se interessa por mim. Você já foi perdoado, você não leu na minha palavra? Comigo está o perdão para que sejas perdoado. Não tem mais agenda do pecado. Não tem mais agenda do Scarpinha aí, não. Eles que falou a agenda do Scarpinha, não tem mais computação. Eu sei que no computador você pode deletar e depois tem uns caras que conseguem, pescar tudo. Tanto é que você não pense que entrando na internet, nos subterfúgios daqueles filmezinhos, não fica tudo registrado. E fica registrado também, não só no computador, mas também lá nas casas dos homens. Eles sabem onde você vai. Onde você entrar, você é monitorado. Eles pegam essa turma dos pedófilos com muita facilidade. A pedofilia hoje é um dos assuntos mais propalados, e é pelos altos, os grandes, os sites da pedofilia, tem umas ONGs que arrecadam milhões e milhões de euros. Aviões que saem da Europa e vêm para Recife, para Fortaleza, até para Teresina. Eu estava com minha esposa num hotel lá em Teresina, um calor. E tinha uns italianos velhos. De repente no hotel entraram 3 mocinhas, 3 meninas despeitadas, daquelas de 12 anos. E foram para a sala, para o quarto, com aqueles velhos. Eu fui e chamei o moço do hotel e disse: escuta, o que é isso? Ele disse: o senhor fica calado. Não se meta. O senhor fica calado, que senão é bem melhor. Quando a minha esposa leu comigo este ano a história de Raquel, de Berta e de Sofia, 3 mulheres, 3 meninas que vieram da Polônia, judias, e que foram feitas pelos proxenetas, prostitutas em Buenos Aires, no Rio de Janeiro e em Nova York, por altos escalões do poder, envolvendo polícia, envolvendo justiça, envolvendo governadores, pessoas altas. Essas mulheres formaram uma associação da verdade. E elas começaram a contar o que acontece por detrás deste mundo podre, da hipocrisia e do fingimento. Hoje é tudo caminhado. Agora, meu Deus, eu tenho essa mesma natureza. A natureza desses proxenetas é a mesma minha e a mesma sua. Se não fosse Jesus, nós estávamos perdidos. Se não for Jesus,
sua vida não tem sentido. Eu não estou falando se não for igreja, religião, sistema, nem se não for qualquer outra coisa, se não for Jesus. Porque foi o único que assumiu a nossa pecaminosidade, morreu a nossa morte e ressuscitou para nos dar vida e nos perdoar totalmente do nosso pecado. Eu não tenho que ficar aí, contabilizando. E agora, o que eu devo fazer? Quando eu digo assim, eu não consigo me perdoar, equivale a dizer, eu não tenho vivido à altura do meu padrão de perfeição. Ou eu não tenho vivido à altura das expectativas das outras pessoas. O anseio desta pessoa por perdoar a si mesmo provém da falta de êxito em estar à altura dos padrões de desempenho que ela mesma colocou, ou de sua imagem de quão boa ela deveria ser. Quem é que Deus deve perdoar? Hitler? Ou, me dá uma pessoa boa, que eu não estou conseguindo lembrar. Hein? Madre Teresa de Calcutá. Vamos lá. Quem Deus deve perdoar? Os dois. Deve perdoar Hitler por seu pecado abjeto. E perdoar Madre Teresa de Calcutá pelo seu pecado de querer ser melhor. Se é que ela tinha esse pecado, que eu não vou assumir aqui. Eu creio que ela foi uma mulher que confiava em Deus. É a minha percepção. Mas se você não tivesse cometido um só pecado de transgressão, você vai para o inferno do mesmo jeito. Você é a pessoa mais importante, mais digna deste mundo. Digna do prêmio Nobel da dignidade moral. Se você morrer sem Cristo, você vai para o tacho. Por quê? Porque pecado é não crer em Jesus Cristo. E o que é não pecar? É fé na pessoa de Jesus Cristo. E esse Jesus, você está admirada, não está, meu amor? É que eu estou entusiasmado para dizer que você também nasceu com a natureza perversa. Ainda não começou a se manifestar, ela já tem força, já está cutucando. Já, começa a mandar. É uma belezinha, é um anjo caído. Não é, meu amor? Eu sei, está assuntando. Meu irmão, aqui não tem ninguém, nessa sala, aqui não tem ninguém que mereça a salvação. A salvação é graça divina, é misericórdia de Deus, é bondade de Deus para o mais indigno. E se ele tivesse que optar, não vou dizer mais uma coisa esquisita, se tivesse que optar, porque outro dia me disseram assim, vamos aqui imaginar, num hospital, tem um velho e uma criança muito mal, e só tem a oportunidade de fazer uma cirurgia, quem vai ser operado primeiro? Coitado do velho, eu estou nesse estado, é a criança, E agora, entre Madre Teresa e Calcutá, de um lado, e Hitler do outro, se Deus tivesse que te optar, por favor, entenda aqui, isso é um absurdo que eu estou fazendo. Mas se ele tivesse que optar entre um e outro para salvar, quem você acha que ele iria optar? É o Hitler. Porque quanto pior, mais necessidade tem de salvação. E quanto melhor, porque Deus resiste ao soberbo. Vamos dizer, eu não vou dizer que Madre Teresa seja soberba, por favor. Eu tenho que falar muito claramente aqui, porque distorcem tudo. Mas eu quero dizer uma coisa, meu irmão, não é a bondade que salva, é o pecado e é exatamente a indignidade do homem que é viável para a salvação de Deus.
Então, quando eu tenho eu não me perdoo, é porque eu tenho muita justiça própria. Eu sou muito arrogante. Mas Deus me perdoa. Ele me perdoou. Totalmente. A pessoa que diz, não consigo me perdoar, talvez tenha se assentado na cadeira do juiz e declarado o veredito a respeito de si mesmo. Ó, eu não consigo, eu não posso ter cometido aquilo. Emerson disse, perdoe os outros, isto é nobreza, nunca perdoe a si mesmo, isto é fraqueza. Perdoe os outros, isto é nobreza, mas nunca perdoe a si mesmo, isto é fraqueza. Isso é arrogância. Deus me perdoou, e você? Você tem que viver a vida toda com essa cara de infeliz? Será que você não pode celebrar a vida que Deus lhe deu em Cristo Jesus? Quando os anjos estavam lá, chegando com a notícia que eles deram foi a seguinte, ó, ei moços, vocês aí, pastores do campo, eu tenho uma notícia para vocês. Qual é a notícia? É que nasceu hoje na cidade de Belém o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E esta é uma notícia de grande alegria que será para todo o povo. Qual é a alegria? É que há salvação neste mundo, há libertação, há perdão de pecados, há uma vida que nós podemos viver isenta de nossa culpa, dos medos, das angústias que nós vivemos neste mundo. Podemos viver na base da confiança do sacrifício de Cristo. Amém. Mas Glênio, e o aborto que eu fiz? Você é o aborto. Mas Deus, na sua graça, pode ressuscitar. O padre Fábio de Melo disse que todo sofrimento é uma porta para as oportunidades. Uma criança, ao nascer, ela nasce com sofrimento. Sofrimento da mãe e sofrimento dela. A mãe sofre dores de parto e a criança sofre as dores do nascimento. Todo nascimento é dolorido, por isso ela chora quando nasce. Já nasce chorando. E o sofrimento nesse mundo são oportunidades que nós temos. Ninguém vai viver isento de trombadas, de sofrimento, de xingamento, de desprezo, de sogra, de problema. Você não vai viver nesse mundo sem tribulações. Não vai. Mas Deus vai fazer com que estas coisas cooperem, contribuam para o bem daqueles que amam a Deus e vão ser oportunidades para o crescimento, para o desenvolvimento da nossa vida. Senhor, eu não quero me sentar nessa cadeira para me julgar, já que o Senhor sentou-se nela e já me isentou de toda a culpa. Vamos ler um texto em Atos capítulo 10, versos 40 a 42. Atos 10, Pedro está pregando o Evangelho na casa de Cornélio, e aqui nós temos algo extraordinário. Ele está falando da morte e da ressurreição de Cristo. O verso 40 já entra o aspecto da ressurreição, a 42. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que
que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é que foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Quem é que foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos? Jesus, o nosso advogado. Viu, Marinho? Você não pode ser juiz e advogado ao mesmo tempo. Mas Jesus pôde ser juiz e advogado. Ele levou a nossa culpa, julgou-a, condenou-nos e nos libertou para sempre na vida, a vida eterna, na vida plena dele. Aqui no estado de Mato Grosso, havia um criminoso que sempre consultava um advogado na hora que ele cometia os crimes dele. E o advogado defendia, e ele era solto. Ele cometeu uma vez, o advogado foi e defendeu, ele foi solto. Ele cometeu 2 vezes, o advogado o defendeu, ele foi solto. Ele cometeu a 3ª vez, o advogado o defendeu e ele foi solto. Na 4ª vez, o advogado tinha feito concurso e agora era juiz. E na 4ª vez que ele foi lá, quem é que ele estava tendo? Era o juiz. E agora ele foi condenado. E o juiz disse para ele: mas doutor, o senhor me defendeu 3 vezes e eu fui solto. Ele disse: mas eu conheço você. Como advogado eu lhe defendia, agora como juiz eu te condeno. Jesus, como advogado, nos defendeu, assumindo a nossa causa, nos assumindo lá, assumindo a nossa morte, porque nós não podíamos, mas ele também não nos condenou, ele nos isentou da culpa, morrendo a nossa morte e nos justificando pela sua graça. Isto aqui chama-se Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Você que entrou hoje aqui e que está com culpa, saiba que Cristo já levou essa culpa lá na cruz. Ele já levou o seu pecado, o meu pecado. Pode ser o mais grave pecado. Ele já levou. O mais grave pecado é não crer que Ele é suficiente para salvar você totalmente, a fim de que você viva para a glória de Deus. Que o Senhor lhe conceda a graça de sair deste mundo de querer pagar a conta que já foi paga. Amém. Não aceito que o Senhor pague por mim, eu tenho que pagar. Bem, lamento, mas isso é judaizante, não é fé real em Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque a justiça no Evangelho se manifesta de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Que Deus nos dê graça a vivermos libertos. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.